Alô, galera goiana! Alô, galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás jogou e perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba por 3-2, mas mesmo assim o time alviverde se livrou de qualquer risco de rebaixamento para a Série B de 2023. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões sobre o jogo e também falar um pouquinho sobre essa meta atingida pela equipe alviverde, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe aí aquele like esperto. Se você quiser comentar, fique à vontade. Se quiser compartilhar também, será muito bem-vindo o seu ato. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Hoje compensa muito mais você locar uma impressora do que você adquirir. O aluguel de uma impressora custa menos do que um toner, por exemplo, por mês, a mensalidade. Então, não vale a pena mais você comprar impressora, ficar pagando manutenção, pagando toner. Definitivamente isso é algo do passado. A Viegas Printer tem equipamentos pequenos, médios, grandes, jato de tinta, laser e atende você em qualquer estado, em qualquer lugar do estado de Goiás. Viegas Printer Locação de Impressoras, você pode falar com um dos consultores pelo 991437700. Viegas Printer, uma grande parceira aqui do Futebol 62. Bom, o Goiás jogou e perdeu 3-2, né? E por que perdeu? Primeiro, eu vi muitas ponderações em cima da questão da escalação do Goiás, né? Até acho que a formação, ela inicial, ela não correspondeu. Mas ela foi uma formação muito parecida com aquela que jogou lá em Cuiabá e ganhou, com a que começou o jogo contra o América Mineiro, um jogo que terminou empatado, num 3-4-3. Né? O Goiás adotou um 3-4-3 nestes jogos. Então, mais do que as peças que estavam em campo, para mim o problema foi a postura da equipe. Eu vi um Goiás marcando de muito longe, com muitas dificuldades de encaixar a marcação, dificuldades muito mais por entendimento das movimentações do Atlético Paranaense do que propriamente pelos jogadores que haviam sido escolhidos para começar o jogo. Então o Goiás dava espaço para o Atlético na intermediária, dava espaço para o Atlético nos dois lados do campo e muita tranquilidade. Além disso, ainda tivemos os erros individuais, né, que foram muito pesados aí para o Goiás. Tivemos o erro do Ian Souto no primeiro gol. O Ian, que acho que o Ian, eu o vejo dessa forma, como um jogador com bom futuro, um zagueiro de um bom futuro, mas tem alguns aspectos em que ele precisa evoluir e evoluir urgentemente. Um deles é essa questão de ser um zagueiro afoito demais, né? Um zagueiro muito intempestivo, muitos gestos bruscos dentro de campo. Ele cometeu aquele pênalti lá no Osceola contra o Atlético. Questiona se foi pênalti ou não foi. Beleza, mas vamos tirar essa polêmica de lado e analisar tecnicamente aquele lance. Completamente desnecessário, ele caindo no chão, dando carrinho para um lado, carrinho para o outro. Ontem, a jogada dominada, o Caetano em cima, travando a jogada, ele chuta o jogador do Atlético Paranaense, a bola já saindo para escanteio. Então, esse tipo de lance, assim, o Ian precisa evoluir. Falhou. O Caetano falhou no segundo gol. O Dadá falhou bizonhamente no terceiro gol. Então foram falhas que, além dessa dificuldade do Goiás de encaixar a marcação, as falhas individuais foram decisivas na construção ali daquele resultado, que com 32 minutos já estava 3-0 para o Atlético Paranaense e prenúncio de uma goleada acachapante. A partir dali o Goiás fez uma modificação na lesão do Caetano também. O Hugo entrou no time, o Goiás passou ali a um 4-2-3-1 normal e rendeu melhor, né? Conseguiu buscar o primeiro gol do Ian Souto,
Depois, no segundo tempo, faz o segundo gol, numa falha também do goleiro do Atlético Paranaense. Assim, o Goiás falhou no primeiro tempo, mas o Bento falhou naquele lance do gol do Pedro Raul. E aí ficou aquele jogo muito equilibrado, um jogo de lá e cá. O Atlético levou perigo, colocou duas bolas na trave do Goiás. O Goiás também levou perigo em alguns lances. Ficou um jogo bastante aberto ali na reta final. Mas o, a dificuldade de entendimento do formato de atuação do Atlético Paranaense, somada às as falhas individuais foram cruciais para um 3-0. E você sair de um 3-0 para buscar qualquer resultado é muito difícil. Tanto é que se você tira o jogo ali de 30 minutos para frente, foi 2-0 para o Goiás. Teria sido, se o jogo chega ali 0-0, a gente estaria aqui elogiando e muito aquele desfecho dos 30 minutos em diante do Goiás no jogo. A questão é que tinha um passivo muito grande e um passivo provocado muito por ineficiência esmeraldina. O Goiás me parece ter estranhado muito o campo, mas estranhou também taticamente o comportamento do Atlético Paranaense, tanto é que a marcação demorou demais para se encaixar no jogo. E ainda teve, como eu citei, essas falhas individuais. O, o comportamento, vamos dizer assim, é, individual de cada um dos jogadores do Goiás. Tadeu foi muito bem, tomou os gols, mas salvou em outros lances. Diego discreto no jogo. Ian Souto fez o gol, teve ônus e bônus, né? Fez o gol, fez um bom segundo tempo. O Ian Souto fez um bom segundo tempo, mas no primeiro tempo foi muito falho. O Reinaldo, um jogo discreto, regular. O Dadá de lateral esquerdo não deu conta, sofreu muito. O Hugo entrou e para mim entrou até bem. Não fez uma grande partida, mas teve um desempenho satisfatório. A Auremi com muitas dificuldades, errando muitos passes, errou dois domínios de bola lá fáceis para um jogador profissional. Caio Vinícius não conseguiu encaixar a marcação. Lá na frente o Vinícius muito apagado. O Dadá a partir do momento ali de reação do Goiás, que ele passou a jogar mais adiantado, ele foi bem no jogo, causou problemas para a defesa do Atlético Paranaense. Pedro Raul foi um matador, né? Ele teve uma chance no jogo, uma chance clara e acabou fazendo o gol. Outros jogadores que entraram, outros, ali é o trio Maguinho, o Nicolas, né? Ali já foi bem no finalzinho do jogo, mas antes disso o Marquinhos Gabriel entrou no jogo e achei que deu uma condição interessante ao Goiás. Para mim, o Marquinhos Gabriel ontem fez um jogo de regular para bom. Essas são as minhas impressões sobre essa atuação do Goiás, sobre a atuação desses jogadores de um modo geral. O Goiás ter se livrado do rebaixamento é uma conquista para esse elenco. O time do Goiás, em termos de qualidade técnica, eu não tenho nenhum receio em dizer que ele está entre os piores do campeonato. A posição do Goiás, ela é muito superior à qualidade técnica do time. O Goiás conseguiu essa façanha de permanecer na Série A faltando já garantido, faltando 2 rodadas de antecedência, graças a um empenho muito grande deste elenco. Este elenco é muito comprometido. Ele pode falhar, a bola pode bater na canela, o zagueiro pode ser afoito e derrubar o atacante, o goleiro pode falhar em algum momento, mas você não pode, o torcedor esmeraldino não pode se queixar da dedicação. É um time muito dedicado, extremamente dedicado. E isso tem um peso. E o outro é a capacidade tática do Jair Ventura. Ele conseguiu dar padrões a essa equipe. É uma equipe que sabe sofrer em muitos momentos, uma equipe que tem um bom poder de reação, mesmo sendo uma equipe reativa, em alguns momentos em que ela sai perdendo, ela consegue reagir, consegue buscar resultados. Por exemplo, o Goiás buscou um empate contra o Ceará lá em Fortaleza, buscou um empate contra o Fortaleza lá em Fortaleza, buscou um empate contra o Ceará aqui em Goiânia, virou um jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, buscou o empate 2 vezes contra o São Paulo em São Paulo. Então é um time que consegue buscou o empate contra o América Mineiro 2 vezes. Então é uma equipe que tem essa capacidade e ela precisa ser ressaltada. O Goiás não é um time só de uma bola.
Ele é um time predominante de uma bola, mas que em muitos momentos, quando precisou buscar o resultado, buscou contra o Bragantino também, que não apareceu aqui na minha primeira citação. Então isso tem um peso dentro do campeonato. Mas tecnicamente, para mim, a posição do Goiás na tabela ela é maior do que a qualidade técnica deste elenco. Então isso precisa ser ressaltado. De onde foi que saiu esse desempenho maior do que a qualidade técnica? Para mim, isso sai muito, primeiro, de uma boa gestão administrativa, como, por exemplo, a ideia dos bichos para você ficar à frente dos concorrentes direto. É uma boa ideia, estimula muito. A questão do elenco, da entrega do elenco e da capacidade do Jair Ventura em trabalhar com esse time. Já garantido agora na Série A, o Goiás busca uma vaga na Copa Sul-Americana. Penso eu que com uma vitória o Goiás sacramenta essa situação. Não imagino que as outras equipes que estão abaixo, como Curitiba e Cuiabá, vão ter 100% de aproveitamento. Então, com mais uma vitória, o Goiás se assegura aí. E o Goiás tem um jogo ainda contra o Juventude, né? O jogo chave para o Goiás garantir a sua vaga na Sul-Americana de 2023, que para mim, diante do orçamento, das dificuldades que o Goiás teve ao longo da temporada, de erros da diretoria também, teve acertos, mas também teve erros, o Goiás conseguir chegar na Copa Sul-Americana já será um feito bastante interessante para este ano. Você, torcedor, fica à vontade aí para fazer a sua análise, para trazer o seu comentário, para dar a sua opinião sobre esse vídeo. Muito obrigado a todos pela audiência. Mais uma vez te convido para se inscrever no canal se não for inscrito e deixe aí aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Grande abraço e até a próxima.